Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso TIC and Coffee. TIC de Tecnologia da Informação e Comunicação e Coffee porque nós estamos aqui discutindo sobre temas atuais referentes à tecnologia com um bom café. A ideia desse podcast é nós justamente trazermos esses assuntos mais atuais e, junto aqui com a nossa mesa, a gente discutir, entender tendências, entender impactos que essas tecnologias elas vão trazer para nós e para a nossa sociedade. Vale destacar, antes da gente começar, que esse podcast ele tem o apoio aqui do Colab, que é um baita de um café localizado aqui no prédio 41 da PUC. Estamos aqui todos apreciando um belo café. Hoje, com esse calor que está fazendo em Porto Alegre, mais de 30 graus, eu peguei aqui um café com leite gelado. Então, convido todos a participarem aqui do Colab e curtirem um bom café. E também do nosso Tecnopuc, o nosso parque científico e tecnológico aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que por acaso esse ano, 2023, está comemorando 20 anos de existência. E eu acho que comentei isso no episódio anterior, comentei com vocês, eu tenho muito orgulho de ter feito parte de bons anos dessa história do parque. Então também vocês estão convidados a conhecer o nosso parque e desfrutar de toda a estrutura que ele tem para oferecer para vocês. Então, sem mais delongas, nosso diretor aí, bota a vinheta aí para nós e vamos começar. Então, pessoal, hoje o nosso assunto é um assunto muito legal, muito atual, que é o ChatGPT, né, pessoal? Tu não te apresentou. Eu não me apresentei, mas eu me apresentei no primeiro episódio. Mas vamos de novo? Vamos de novo. Acho que vale, né, pessoal? Enquanto a gente ainda está nos primeiros episódios, eu sou Rafael Chanin, professor aqui da PUC de Porto Alegre. Eu também participo de diversos projetos vinculados ao nosso Tecnopuc. Um deles, o Apple Developer Academy, onde nós capacitamos alunos nessas tecnologias. E também eu sou Apple Distinguished Educator, que é uma espécie de, como podemos dizer? Distinção. Uma distinção, um prêmio que a Apple concede a educadores que utilizam a tecnologia Apple em sala de aula. Afonso? Bem, meu nome é Afonso Salles, bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu, como meus colegas aqui, também sou um Apple Distinguished Educator, professor aqui da PUC, da Universidade do Rio Grande do Sul, né, e também coordeno o Apple Developer Academy. Eu sou Franz Figueroa, mais uma vez, sejam bem-vindos. Também sou IDI e participo da Apple Developer Academy, muito mais focado na área do design de UX. Legal, pessoal. Obrigado. Vamos tocar nosso podcast. Vambora. Como eu já acabei dando o spoiler, um tema muito legal que acredito que muitos de vocês estejam usando hoje em dia essa ferramenta é o ChatGPT. Todo mundo deve ter ali criado seu login, começou a usar de forma tímida e quando viu, começou a ter resultados muito interessantes e acabar usando essa ferramenta no seu dia a dia. Todo mundo aqui já usou, né, pessoal? Se não está usando, está assustado. Todo dia. Todo dia a gente utiliza para alguma coisa. Vamos começar, talvez, com o assunto ou a pergunta mais óbvia. Eu vou jogar para vocês. Aqui, de repente, Franz, nos ajuda. O que é, então, legal, ChatGPT, eu vou lá, faço uma pergunta, o negócio me dá uma resposta, que parece que é uma pessoa ali atrás escrevendo para nós. O que é esse ChatGPT? Na verdade, o ChatGPT é um algoritmo. É um programa de computador, mais conhecido como inteligência artificial, que ele consegue, com uma base de dados muito grande, juntar algumas características de informações que ele já coletou e produzir conteúdo. Por isso que é chamado de uma inteligência artificial generativa, porque ela gera conteúdo. É diferente de alguém que vai num texto ou numa base de textos, tira pedaços e cola os pedaços e monta alguma coisa só colando. Não, ele entende o que está nesses textos e cria algumas coisas com base nessa informação. Outro nome importante é o tal de processamento de linguagem natural, né? Isso. Então ele usa o PLN, conhecido processamento de linguagem natural, justamente para conversar. Parece que ele está conversando contigo. Isso, então, ele está te respondendo. Entende português ou inglês, qualquer língua praticamente. E ele responde nessa língua, então ele consegue entender contexto, consegue entender o sentido da frase e responde dessa forma. Interessante que para muitos ficam assustados com ferramentas como essa, ou como a Siri, essas ferramentas que conversam com a gente, ficam, será que essa ferramenta está conversando com uma pessoa por trás? E não é. É justamente essa simulação de um comportamento natural que traz essa característica. E uma coisa muito interessante que vale a gente mencionar, tu falou muito bem, Franz, que ele é um algoritmo que se baseia em processamento de texto. O mais interessante é que essas ferramentas, quanto mais perguntas nós fazemos, todo input que nós damos para a ferramenta e a própria resposta gera mais inteligência para a ferramenta ficar ainda mais
aguçada para conseguir dar um melhor resultado para outro usuário que vai trabalhar ali dentro. Porque ela é um aprendizado, né? Ela aprende com o processo. Então, Sim, todo dado que entra lá não sai. Isso, Tem uma eu escrevo alguma coisa, se eu digo assim, me explique de uma maneira mais clara, ela consegue entender que a maneira que ela escreveu não ficou clara e na próxima vez que é feita a pergunta, ela já não responde na sua entrada inicial, ela responde da segunda forma como eu entendi. Então ela começa a aprender comigo tudo que eu pergunto, que é relevante, o que eu discordo, ou pergunto, me dê uma outra alternativa. Ele entendeu que a primeira solução não foi suficiente e começa a aprender que a segunda é melhor. Não sei se vocês lembram, talvez o pessoal que está nos assistindo deve lembrar, quando a gente começou a utilizar as ferramentas de voz, elas eram bem precárias ou elas falhavam bastante. A gente pedia uma música ou pedia um comando e não funcionava bem, até que uma hora começou a funcionar. Hoje é muito difícil uma Siri não nos entender. Ela entende. Ela entende. E é a mesma coisa aqui, né? O chat ele foi aprendendo o texto, foi entendendo o contexto, foi entendendo gírias, foi entendendo, enfim. Claro. Ele vai aprendendo. Por exemplo, eu pego hoje a Siri e eu digo assim, deixa eu só bloquear aqui para não ouvir. Siri, ligue para o meu amor. Ele sabe quem é meu amor, sabe? Ele precisa entender. Antes ele não sabia quem era meu amor, ele ia dizer, não existe nenhum contato com a palavra amor. Hoje ele sabe, meu amor é minha esposa. E liga. Não, e se tu fizer a primeira vez que tu testa isso, justamente ela aprende, né? Tu diz assim, ó, ligue para minha esposa. Aí ela vai dizer, eu não conheço a sua esposa. Quem é a sua esposa? Aí tu diz, minha esposa é fulana de tal. Aí ela guarda essa informação e aprende. Aí na próxima vez que tu disser ligue para minha esposa, ela já sai ligando para minha esposa. E claro, né, agora uma coisa que é interessante a gente falar é que essas ferramentas, a gente está falando aqui do ChatGPT, mas a gente foi um pouquinho para a Siri, que tem a ver também com o assunto inteligência artificial, elas estão sempre ou de forma ativa ou passiva capturando informações nossas. Então, um exemplo muito claro disso é quando tem ferramentas de locomoção, como o Maps, como o Waze, que muito rapidamente eles entendem onde a gente mora. Porque eu não necessariamente eu estou usando a ferramenta, mas como o meu celular dormiu durante a noite no mesmo endereço durante X tempos, ele já o algoritmo ele interpreta que aquilo é a minha casa. Então ele já define a minha casa. Então a mesma coisa, um contato da esposa, um contato de alguém, por repetição e por padronização, essas ferramentas, ela aprende, quando a gente fala, pessoal, aprende aqui, nós não estamos dizendo o aprendizado como o ser humano aprende. É muita informação colocada dentro de uma base de dados gigantesca, com que faz com que um padrão seja encontrado. Certo, pessoal? Mas o processo é bem parecido, né? Exato, o nosso processo é parecido. E o ChatGPT guarda o contexto. Por exemplo, cada vez que tu faz uma consulta, cada vez que tu te loga nele, ele, no menu esquerdo ele fica o contexto. Então, se tu fizer uma pergunta, me diga 10 alternativas para o título de uma palestra sobre medicina em tal área. E depois ele te dá 10 títulos. Tu diz assim, ó, melhore isto. Ele sabe isto se refere ao que estava antes. É o que tu sempre perguntou, né? Ele guarda o contexto. Vamos começar agora a aprofundar um pouquinho o assunto, porque tem muita coisa polêmica. Certamente nós vamos falar sobre ética, aqui ética e uso do ChatGPT, que com certeza é uma pergunta que as pessoas devem estar ansiosas para ver qual é a nossa opinião, mas vamos primeiro entender um pouco no contexto educacional. Onde vocês acham, se é que já não estão usando, que o ChatGPT pode ser aplicado no contexto da educação? Nós, como educadores, como é que nós podemos utilizar do ponto de vista de nos ajudar no processo educacional dos nossos alunos? Eu creio que talvez um grande ganho vai ser na educação personalizada. Hoje a maioria das pessoas está assustada, os educadores estão assustados, porque acham que o aluno vai usar o ChatGPT para obter as respostas aos trabalhos que se pede. Me faça um resumo do livro Guerra e Paz. O cara vai lá, pede para o ChatGPT e ele vai gerar um resumo. Me dê o ponto de vista do personagem específico, aí eu vou lá e escrevo e o ChatGPT vai me gerar. Mas eu entendo que o ChatGPT pode ser usado e vai ser usado como um tutor. No sentido de quando eu pergunto, olha, não entendi essa equação matemática, como resolver? Em vez de ele me dar a resposta, ele vai aprender dizendo assim, qual é a sequência principal de operações? Qual é a operação que começa? E eu vou responder, eu acho que começa pela multiplicação. Não, aí ele vai me responder, não. A sequência correta começa primeiro pela multiplicação, depois vai pela soma. Então ele vai começar a me acompanhar como se eu tivesse um tutor do lado. Essa inteligência artificial vai começar a me fazer perguntas, entender onde eu estou falhando, e aí ele vai me trazer o benefício. Qual é o resumo do livro tal? De que ponto de vista você quer? Eu queria um ponto de vista mais sociológico. Ele vai responder, ou perguntar qual a sua opinião sobre o personagem tal. Aí eu vou escrever. Então essa interação entre a inteligência artificial e o aluno vai fazer com que cada aluno hoje
tenha o que é impossível no mundo físico, um tutor do lado. Hoje um aluno que tem dúvidas precisa do professor para responder as dúvidas. Com o ChatGPT ou com a inteligência artificial, eu vou poder ter esse tutor do lado de cada aluno. Mas vamos lá, né, França? Isso se nós, professores, prepararmos os alunos para pensar dessa forma. Claro. Tem todo um contexto. Esse é o problema, né? O ganho, a gente está mirando aquilo. Isso. O problema hoje em dia é que várias escolas, o pessoal baniu o uso de ChatGPT em tudo que é lugar, porque justamente a pergunta é quanto é isso mais isso? Ou o que é feudalismo? O que é... E antigamente o que a gente fazia? Ia no livro procurar. Depois evoluímos. Vamos para o Google procurar a informação. Hoje ela já vem pronta. Já vem pronta. Só que então, o que está acontecendo? Nós, como professores, temos que nos perguntar. A gente não está perguntando a maneira errada para o aluno pensar? Fazendo as perguntas já. Exatamente. Então, tem aquele... logo começou essa história do ChatGPT, saiu uma notinha, um memezinho, que era professores, era 1988, professores de matemática fazem greve, protesto contra o uso de calculadora na sala de aula. É a mesma coisa. É isso aí. Não, os alunos não vão mais pensar, não vão mais poder fazer cálculos, não vão aprender a fazer aritmética, porque agora tem a calculadora. Nós estamos pensando da mesma maneira. Os alunos não vão mais pensar, não vão mais fazer nada, porque a resposta vai vir pronta. Não, a resposta está lá pronta. O problema é que a gente tem que ensinar o aluno a pensar como usar essa ferramenta. Se a gente for pensar toda a tecnologia que de alguma forma quebrou paradigmas e teve algum atrito social, sempre assusta. E que assustou, mas que as pessoas viram valor, no final ela sempre acabou achando o seu espaço. Então a gente pode lembrar que, bom, o Google é uma, a computação, mas pegando especificamente Uber, a gente tivemos atritos físicos com relação ao Uber na entrada da ferramenta, mas no final ela acabou se adaptando. Ela acha o seu espaço. Acha o seu espaço. Então o ChatGPT vai encontrar o seu espaço e nós, como educadores, precisamos enxergar, como muitos gostam de falar, o copo meio cheio e não meio vazio. Ou seja, é claro, se eu fizer as perguntas, vamos chamar aqui, erradas, é claro que eu vou, ou os incentivos forem errados, é claro que o uso da ferramenta vai me trazer prejuízos. Agora, se as perguntas forem as certas e o incentivo do uso for correto, a gente pode, vamos colocar aqui, exponencializar o aprendizado do aluno. A velocidade de aprendizado pode ser muito maior. E o nosso trabalho como educadores também. Porque vamos lá, eu vou, assim, já falei aqui para vocês e aqui deixo publicamente esse registro, quantas vezes eu já não tive que criar algumas questões para discussão em sala de aula nos últimos meses aí, fui pro ChatGPT. Me bole uma pergunta ou um tipo de atividade que eu posso fazer em sala de aula. Nossa, que ideia interessante. Às vezes eu usava exatamente aquela ideia que o ChatGPT me deu, às vezes eu adaptava. Então, nos dá um baita do ganho. É uma ferramenta que pode te ajudar. Exato. O problema é que nós, como docentes, passamos a dizer ao aluno o que ele deve aprender. Quando o meu papel é ensinar o aluno a aprender, não dizer o que ele tem que aprender. Ele tem que ensinar como se aprende, o que ele tem, sabe? Não é o que, é como se aprende. Aí ele vai entender. O ChatGPT é uma ferramenta que me ajuda a aprender o que eu preciso. E não fica esperando a resposta. A gente se preocupou como docentes muito mais no produto do que no processo. Então o aluno me devolve o produto, não interessa o processo. E aí ele vai no ChatGPT, o ChatGPT me dá o produto, o aluno pega o produto e me devolve. Tá ali, sim. E aí deu. Agora, quando eu ensino o mais importante o processo, ele vai entender, não, tudo bem, o ChatGPT está ali para me ajudar, mas o importante é o que eu estou aprendendo, é o processo, não o produto. E agora uma pergunta interessante que acho que a gente pode discutir. Talvez nós, professores e vamos chamar aqui adultos e mais maduros, a gente consegue interpretar e entender isso. Agora vamos nos colocar no lugar de uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, que já conhece muito bem tecnologia e usa algumas coisas muito melhores do que nós. Ela está lá na sua escola e ela se vê diante de um exercício, diante de uma atividade e ela enxerga que ela consegue, antes ela ia no Google e às vezes copiava lá de um site e hoje ela tem uma ferramenta que entrega aquele relatório pronto. Como que a gente pode fazer, talvez nos colocando como professores da educação básica ou mesmo como pais, como é que nós podemos ajudar a minimizar esse problema do uso errado e até, por que não, estamos aqui falando de questões éticas, né? Porque na verdade, se eu estou utilizando, seja um Google ou seja um ChatGPT, para copiar um conteúdo que não é meu, vamos discutir de quem é esse conteúdo, né? No caso do ChatGPT, ele é do algoritmo, mas como é que a gente faz para que a motivação do uso correto aconteça? É educacional, eu acho que é a mesma coisa no sentido de, por exemplo, né, o pessoal tem outros memes que tem, né? A criança lá fazendo
dever de casa, e aí... Alexa, quanto é que é 2 mais 2? 4. Quanto é que é 10 mais 10? 20. Eu acho que assim, se a gente não preparar né, as crianças para entender que o processo de aprendizagem que é o importante e não a resposta, o problema é esse, né? O problema é que a nossa educação, ela é, além de ser punitiva, ela é avaliada por trabalho entregue, né? Trabalho entregue. É produto entregue. Então, se a gente não avaliar o processo e avaliar o produto no final, eu acho que... Então isso é algo que talvez não só a escola, mas os pais tenham que incentivar em casa a entender, por exemplo, o que engaja o seu filho, como é que ele pode aprender mais sobre um assunto que ele gosta. Errar não é um problema. Exato. Errar não é um problema. Não é problema. Eu acho que muito da motivação, por exemplo, muito da escola, ou pelo menos na época que eu estava na escola, era tu tem que fazer isso aqui, por quê? Porque eu estou mandando. Então eu não tenho um objetivo. Por que eu estou aprendendo aquilo? O famoso Bhaskara, né? Todo mundo brinca com Bhaskara. Isso. Porque todo mundo aprendeu a fazer aquela fórmula, entre aspas, complicada. No final encontra o tal do X linha, X duas linhas, bota a resposta numa folha, tirou 10, mas não sabe por quê. Isso. Então, se eu não tenho sem propósito, contexto, né? Se eu não tenho propósito, contexto, o objetivo fica o resultado. Eu vou ter que dar o produto. E aí eu digo assim, o professor pega o que eu fiz, corrige, me dá um 10, amassa e joga no lixo. Eu vou entender, todo o meu esforço foi parar no lixo. A próxima vez eu me esforço tanto porque vai parar no lixo. Agora eu digo, olha, o que me interessa é entender como é que tu pensa. Sabe, eu estou mais preocupado no caminho que tu fez para chegar nesse resultado. Aí eu sei que o professor está avaliando o caminho, não vai jogar, mesmo que ele jogasse fora, eu entendo, não, ele não jogou fora todo o meu esforço, porque ele avaliou o processo. Então nós estamos chegando talvez numa conclusão nossa aqui, ou pelo menos uma ideia, que tudo que está acontecendo agora com a vinda de tecnologia, internet, Google, agora ChatGPT, ele tem que fazer com que o processo educacional acompanhe essas mudanças. E a gente sempre fala muito, continuamos com a sala de aula dos anos 1800, a gente está mais do que na hora de mudar esses processos, porque, de novo, não sei se vocês concordam comigo, o problema não é a ferramenta, mas sim a forma como nós, enquanto professor, por exemplo, não avaliar o processo de aprendizagem, que avalia só se tu chegou no final... Só se o resultado está certo ou errado. Certo ou errado, aí sim, aí nós estamos encorajando o aluno a cola. Porque o que é a cola? A gente deixou a cola acontecer. O cara escrevia na mão, porque interessava o resultado. Se ele me deu a resposta certa, ele estava bem, não interessa como é que ele veio. Aí entendeu, a cola justifica. Aí depois nós fomos para a calculadora, nós fomos para o Google, fomos para os sites que entregavam trabalhos, porque o professor só avalia o resultado. Só que a gente foi deixando a cola, foi deixando, ok, faz de conta que não acontece. Agora que a cola é mais inteligente, dá as respostas mais inteligentes que o professor, estou incomodado. Notem que a gente começou a falar de ChatGPT e a gente está entendendo que, de novo, o problema não é a ferramenta, o problema é justamente essa pecinha que está atrás do computador, que somos nós, e como nós utilizamos. E até eu queria mudar um pouquinho aqui o nosso assunto, mas continuar falando, obviamente, ainda do ChatGPT, falar um pouquinho sobre questões éticas. Porque, tudo bem, acho que todos concordamos, e talvez a nossa audiência concorde aqui também, que a ferramenta veio para o bem. Tudo pode ser usado para o bem e para o mal, mas se nós usarmos ela de forma correta, a gente vai conseguir ter um aprendizado mais rápido, ter mais informações, que vai gerar mais conhecimento. Legal. Mas ainda assim, tem muita gente hoje, por exemplo, usando a ferramenta para criar conteúdo para blogs, para criar conteúdos para sites de jornais, revistas, ou mesmo para a escola, e não tratando como seu, porque afinal não é... O ChatGPT tem uma capacidade, não sei se o pessoal de casa sabe, ele gera textos únicos. Então se você pegar um texto que você gerou no ChatGPT e botar no Google, não vai dar plágio. Ou seja, eu sou capaz de gerar um artigo sobre um assunto específico que é inédito. Então isso gera essa cosquinha, o diabinho que sobe ali na orelhinha da pessoa, fala, já que ninguém vai descobrir, eu vou conseguir, em vez de ficar me matando, gerando artigos para o jornal, artigos para o blog, eu vou ficar ali pedindo artigo um atrás do outro e jogar no ChatGPT e colar no blog. E aí? Essa semana mesmo, né, nós estávamos conversando sobre isso, né? Da reportagem que o professor, eu não me lembro qual era a literatura, eu não me lembro exatamente o que era a disciplina, mas o professor tinha pedido, né? Isso, o professor tinha pegado os alunos e ele disse que conhecia os alunos, né, assim, eu conheço a tua técnica de escrever, já estou habituado, né, a corrigir tuas redações e tal. E ele disse que ia fazer um experimento.
dividiu lá a turma e disse, eu vou sortear, alguns vão me fazer o trabalho que eu estou pedindo e outros vão usar o ChatGPT. E eu vou tentar descobrir quem fez o quê. Se foi o fulano que fez o trabalho ou se foi o ChatGPT e assim por diante. E diz que ele errou metade. Errou metade. Sim. Alguns que o ChatGPT gerou, ele jurava que era o aluno X. Sim. E outros ao contrário. Não, esse é do ChatGPT, ele diz, não, professor, isso fui eu. E por quê? Porque provavelmente ele pediu pro ChatGPT, não sei que rolaram um ano desses alunos, mas escreva como aluno de Escrita sexta criativa, série. escrita criativa. E aí quando chega o conteúdo, ele dá uma arrumadinha, pronto. E aí, mas imagina então num conteúdo online, numa plataforma que ninguém conhece. Então aí entra o ponto, isso é correto, isso não é correto, isso pode fazer, se eu fizer eu tenho que citar que esse texto foi gerado com uma ferramenta automática. Como é que vocês enxergam esse uso, digamos assim, que tem esse limite da ética ali? É complexo. Eu estava numa conferência agora, umas semanas atrás também, e aí, numa das pesquisas, a autora estava mostrando, justamente, entrevistaram alunos de graduação, e aí perguntavam, né, tudo anônimo, de qualquer forma, né, perguntavam se havia feito cola, plágio de trabalho durante a graduação. Aí, se sim, ela perguntava outras coisas, se não, e assim por diante. E aí, daqueles que tinham respondido que sim, que tinham feito... desculpa, daqueles que eu tinha respondido que não, eles perguntavam se ela já tinha usado o ChatGPT. E alguns disseram que sim. E aí, na pesquisa, perguntava, tá, mas então, se tu usou o ChatGPT, tu não estava usando cola? Aí as respostas que vieram dizendo que não. Porque não era de autoria de uma pessoa. Para ser plágio, né, tecnicamente falando... Sim, o plágio é cópia de uma pessoa. De algo criado por uma pessoa. Pois é, e aí, ponto. O algoritmo criou? Como é que eu estou copiando? Eu não estou copiando. Autor, não tem um autor. Eu não tenho autor. Se não tem autor, não tem plágio. Tem uma coisa que eu não tenho a informação aqui, a gente pode pesquisar. Eu não sei se o conceito plágio é copiar de uma pessoa ou copiar de uma outra fonte, mesmo que a fonte não tenha autor. É um bom ponto para discutir mais. Mas tu não copiou de uma fonte, tu perguntou para alguém se alguém te devolveu isso. Alguém? Uma ferramenta que foi... Agora tu já personalizou. Mas o ponto não é de tua autoria. Não é tua autoria. Mas aí que tá as regras, Saulo. Eu entendo que para ser ético ou não ético vai ter muito das regras estabelecidas antes. Se eu digo para um funcionário meu, olha, preciso uma carta de demissão para alguns funcionários, só que tem que ser uma carta que não fira as emoções das pessoas. O funcionário ir no ChatGPT, me dá uma carta de demissão de funcionários onde não fira os sentimentos, que seja de uma maneira educada. E o ChatGPT gerou isso. Eu considero que ele fez algo errado ou não? Eu disse, me dá a carta, eu estou interessado em um propósito, uma carta que não fira as emoções. Agora, eu quero que tu, como eu te contratei, que tu crie isso, somente tu, que não use nenhuma ferramenta. Eu estipulei regras. Sim. Se ele usou, a partir dali eu entendo. Sim, a regra tem que estar bem clara no início. A regra tem que estar clara, porque nós, por exemplo, que trabalhamos também com programação, e eu já usei, e para quem não sabe, pessoal, o ChatGPT também gera código. Eu já tive problemas com código que eu não conseguia rodar, e a gente perde um tempão indo naqueles sites Stack Overflow para descobrir o que será que está acontecendo. Um detalhezinho. E aí eu várias vezes conversei com o ChatGPT com códigos meus e ele me ajudou a rodar o código. E eu penso, tá ótimo, eu resolvi o problema. Não é antiético. Não é antiético. Eu pelo menos não acho. Então acho que nós estamos chegando a uma conclusão aqui que tudo depende da regra que foi estabelecida pelo jogo. Então se um professor, ou se um chefe, ou qualquer pessoa falou, olha, eu preciso que você me gere um texto, mas ele tem que ser um texto original, teu. Da tua autoria. Da tua autoria. Eu não quero que você utilize nada que possa... Ok, essa é a regra do jogo. Não falou isso, assim como a gente muitas vezes vai ao Google, já foi ao Google para buscar parágrafos ou ideias, e às vezes faz uns recortes e colas ali e gera um texto também. Então o limite está talvez Se tu for abrir um livro, ler o livro e transcrever, é plágio? Isso. Se tu copiar ou exatamente... tu leu alguma coisa de um livro, gostou da ideia do livro, fez um slide numa palestra, tu falou daquela ideia que estava no livro, é plágio? Talvez a ideia seja essa. Tem uma questão talvez pessoal, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, principalmente para os nossos alunos, é que tem coisas que não tem resposta. Que se eu estou dormindo tranquilamente à noite, né, a cabeça descansada no travesseiro, com as coisas que eu estou fazendo e me sinto bem, não fere ninguém, e obviamente não estou burlando nenhuma regra oficial, social e oficial, tudo bem. Agora, pode ser que o meu nível de ética seja diferente do nível de ética do Afonso do França. O ChatGPT vai trazer coisas, por exemplo, eu sei de um autor, de um rapaz que queria escrever um livro
infantil. Só que ele diz, não tenho habilidade, mas eu tenho uma história na minha cabeça, alguma coisa. Foi no ChatGPT e disse, me conte uma história sobre uma menina que faça isso. O ChatGPT gerou uma história. E ajudou ele. Disse, olha, melhore essa circunstância porque eu queria que a menina vivesse isso com um robô. Aí ele fez uma segunda interação. E ele foi dando, troque isso. Não, a menina não estava em tal lugar. Ele foi interagindo até gerar a história. Quando gerou a história, da maneira que ele entendia, que refletia o seu propósito, ele foi no Midjourney e disse, olha, essa menina tem tal idade e me sugira visuais. E ele criou alguns personagens. Não, a menina tem que ser loira com esse tamanho. Não, ele foi editando no Midjourney. No final ele tinha imagens, história, imprimiu tudo e gerou um livro. Isso está errado? Conta pro pessoal aí o que é o Midjourney. Midjourney é como se fosse um ChatGPT que gera imagens. Você vai lá e coloca um texto, quero uma cena com uma casa no meio de uma montanha, com neve caindo e saindo fumaça do telhado. E ele gera algumas imagens com o seu texto. Aí você pode ir alterando, não, a casa tem que ser maior, ou a chaminé tem que ser desse tamanho. Coloque um carro na frente e ele vai gerando imagens automaticamente. Essas imagens não tem autor, ele tem uma base de dados de imagem que compõe essas imagens. Aí eu pode botar a imagem, eu quero que a imagem seja realista. Realista, quero que seja estilo desenho animado, e ele vai gerando. E o mais interessante sobre esse ponto que o Franz trouxe é que nós estamos falando aqui de ChatGPT, que é uma coisa que está na moda e todo mundo já, a maioria, acho que do pessoal que está nos assistindo já usa, mas existem outras ferramentas aí sendo criadas com geração de imagem, geração de vídeo, ou seja, me faça um vídeo em stop motion que conte uma história X e daqui a pouco o vídeo vai ser gerado. E aí, né, cadê o limite? Daqui a pouco eu vou ter filmes sendo gerados em todas as ferramentas. Inteiramente. A gente precisa entender que não tem volta. O Windows 11 agora vem com uma ferramenta semelhante ao ChatGPT no próprio Windows 11. Então diz, me leia os últimos 5 e-mails enviados por tal pessoa e me faça um resumo. Ela vai ler e vai te dar um resumo. O Canva, que é um sistema de criação de imagens online que todo mundo usa, vem como inteligência artificial. O Photoshop vem como inteligência artificial, tu tem uma foto da tua esposa e diz, olha, coloque um colar de pérolas no pescoço dela. E ele gera. Então não tem volta, todas as coisas vão ter isso. Interessante, nós estávamos discutindo também, a gente começa a observar esses pequenos inputs de IA nas ferramentas que a gente já usa. Nós estávamos falando sobre o uso do PowerPoint da Microsoft, que hoje você pode colocar lá os bullet points de uma apresentação que você está fazendo e ele tem lá esqueci o nome da ferramenta, mas é geração de slides de design. E ele, não só ele gera um design legal, mas ele pega o contexto daquele texto e a imagem que bata com aquele texto para que o slide faça sentido para a audiência. Então isso está cada vez mais entrando... O que faz sentido, né? Porque total. Se eu sou, por exemplo, um executivo, eu não sei fazer slides, meu trabalho não é fazer slides. Eu tenho conteúdo, vou lá, boto conteúdo. Mas quando eu vou apresentar, é um conteúdo bom numa forma visual horrível. Aí eu tenho que ter uma ferramenta que assim, melhora os slides. Ele pega as imagens, coloca ícones, ele te produz o conteúdo que estava excelente na sua forma, no seu conteúdo, vai produzir na forma. Vai te dar uma forma linda, o que te melhora profissionalmente a repercussão do teu trabalho. Pessoal, vocês nem vão acreditar. Agora estava passando aqui um grande amigo meu, Rodrigo Fernandes, acabou de expulsar o Franz, tá? Porque não entende nada de direito. Rodrigo é professor de Direito e a gente estava justamente discutindo algumas coisas sobre direito autoral e tal. E aí eu queria te perguntar, Rodrigo, aproveitar já o momento. Nós estávamos discutindo sobre o ChatGPT. Sim. Se tem autoria, se não tem autoria. A pessoa foi lá, pediu um texto, veio aquele texto, eu apresentei aquele texto como meu, porque foi gerado pelo computador, foi gerado pela inteligência artificial. E aí a gente estava discutindo justamente, essa inteligência artificial não é uma pessoa. Se não é uma pessoa, não é plágio. Quem é o autor? O algoritmo? Não, mas eu coloquei dados e informação para esse algoritmo e ele me construiu um texto. Então esse texto, posso dizer que é meu? E até complementando a pergunta, tu já deve ter usado o ChatGPT. Sim. Como muitos de nós. Será que tu já usou para algumas questões de trabalho também, para de repente gerar algum tipo de documento oficial, e aí tá. E isso vale, não vale, pode, não pode, é ético, não é ético? É ético o advogado usar isso para o seu trabalho? Sim. Vocês me pegaram, eu cheguei aqui no final da conversa de vocês. Mas... E nem ganhou café, viu? Nem ganhou café. Não, mas depois eu peço, sem problema nenhum. Sim,
vai mexer no mercado de trabalho como já está mexendo. Alguns escritórios grandes já estão começando a usar o ChatGPT. Por quê? Porque tu coloca o caso para ele, tu coloca o tipo de ação que tu queres e ele vai te dar uma inicial pronta. E você não vai ser mais o que vai fazer a inicial, você vai fazer a checagem da inicial. Então a gente não vai falar mais em advogado construindo peças, e sim advogado verificando e analisando se a peça está... É ético isso? Hã? É ético? Ou ético, legal. Assim, ó. Se o juiz descobre assim, o advogado Rodrigo me apresentou essa peça aqui, gerada pelo ChatGPT, o que ele pode pensar? Será que ele vai dizer assim, mas ele está pensando o quê? É que assim, ó, vocês são da tecnologia, você sabe melhor que eu. Eu quero ver o juiz saber que foi gerado pelo ChatGPT. Porque do pouco que eu estudei, já estudei um pouquinho esse assunto, ele é feito como uma rede neural. Então ele vai pegar assuntos de diversas fontes e ele vai fazer a forma dele. Então, para eu falar em autoria, eu tenho que comprovar que aquele conteúdo construído é exatamente o meu conteúdo. Quiçá a ideia é minha. Então fica muito dúbio, fica muito difícil dizer, não, isso aqui foi o ChatGPT que fez. Porque eu posso simplesmente dizer para ele, assuma a posição de um advogado especialista em direito de família. Aí eu dou o caso para ele, peço para ele fazer uma inicial de uma ação de alimentos, por exemplo, e ele vai fazer. E eu vou, inclusive, poder colocar uma inicial minha antes e dizer para ele, ensinar ele, assuma o jeito de escrever desta pessoa. E você sabe, tudo isso ele é capaz de fazer. Quanto mais informação tu vai dar do teu jeito, mais do teu jeito ele vai fazer. E como nós falamos antes, ele sempre gera peças exclusivas. O ChatGPT tem essa característica. Então mesmo que eu copie essa peça ou esse documento e tente buscar se isso tem alguma autoria, eu não vou encontrar autoria nenhuma. É muito difícil. E vocês sabem, há estudos que já comprovam em que alguns setores da administração pública estão tentando implementar IA para atendimento. E daqui a pouco... Os chatbots. Sim. Chatbots. Não, chatbots e também no sentido de ajudar promotores, ajudar defensores a fazer as peças. Porque hoje os processos, a maioria é digital. Quem não sabe, a maioria hoje dos processos são digitais. As audiências também são digitais. Vocês põe esse processo digitalizado e diz para o ChatGPT, analise essas 1.500 folhas. Ele faz isso em 1 minuto. Então você está nos dizendo agora, nós estamos aqui preocupados com a questão ética, que ela tem que ter uma preocupação, mas é possível que a gente ganhe muita agilidade no nosso sistema. Isso. O advogado, falando da minha parte, o advogado ele vai ser um curador. Sim. Ele não vai ser mais um autor de uma peça, não. O ChatGPT vai ser o autor das informações que eu dei, então ele está assumindo a minha posição. Aí a autoria dele é dele com a tua curadoria? Ou talvez, eu sou a pessoa até e talvez a gente chegue na conclusão que isso não importa. Sim. Porque o que é o objetivo? Eu conseguir dar mais agilidade ao sistema, conseguir resolver o caso de uma forma mais efetiva. E vamos combinar, né? O ChatGPT tem muito mais inteligência por ele conseguir buscar vários documentos ao mesmo tempo do que nós individualmente, talvez deixando de pesquisar um documento importante que tem lá uma situação que se eu não... que eu posso deixar esquecido naquele documento e aquilo muda o caso para o outro lado. Sim. Ali está tudo, a robustez dessas peças fica melhor. O que eu já fiz? Eu peguei um processo em que foi feita a inicial, a contestação e agora tem que ser feita a réplica. Uhum. Eu botei a inicial, a contestação e disse para ele, me construa a réplica. O que eu fiz? Por óbvio, eu cortei e colei, botei no Word e alimentei ele. Mas no futuro, vocês já têm essa ferramenta que vocês vão colocar o processo digitalizado. Sim, vai entrar, o input vai ser automático. Eu cortei e colei no Word. Sim. E ele me deu a réplica. E depois montou a curadoria em cima. E ele me deu a réplica e eu fiz a curadoria da réplica. E a réplica ficou boa. Muito legal. Pra gente ver, pessoal, como tem casos... Estamos pegando só aqui a questão jurídica, né? Daqui a pouco se a gente extrapola para administração, para outras áreas do conhecimento,
olha o que a gente tem de ganho. É claro, de novo, não podemos deixar de lado as questões éticas, legais, porque tem questões a serem discutidas nesse médio e longo prazo, mas, de novo, eu gosto sempre de olhar a tecnologia que vem para ficar, olhar ela como o famoso copo meio cheio, entender o que ela tem para nos entregar e tentar, de alguma forma, ajustar aquelas coisas que podem ser maléficas ao sistema. Se tu me permite, Claro. a ética aqui, eu não vejo uma discussão ética porque você está ganhando tempo, você ainda está fazendo um trabalho, a assinatura vai ser a sua e a responsabilidade vai ser a Assim, sua. é tu tá dizendo aquilo, né? Exato. Hoje quem quiser pegar modelo no Google, pega. Ah, verdade, petição. bom ponto. Sim, não. Então você... Ninguém questiona se isso é ético ou não, né? Não, Sim, eu pego um contrato de compra e venda de imóveis no Google, troco os nomes e... e ninguém vai dizer se isso é ético ou não. Sim. Então, o chat GPT ou a inteligência generativa vem para a gente ganhar tempo. E a gente não pode lutar contra Não, isso. não. Essa é a minha opinião. Não, concordamos. A discussão que a gente teve muito durante aqui o nosso papo é que talvez algumas áreas como essa a gente consiga enxergar esse benefício. Na área educacional, por exemplo, uma criança que está aprendendo a escrever, Sim. talvez tem que ter cautela com o uso, porque senão ela Porque vai o que gerar... interessa é o processo É o de processo, aprendizagem. ela Se a gente precisa cortar esse gerar. processo, justamente, aí nós estamos fazendo um mau uso da ferramenta, Exato. né? Na parte de educacional, né? É. Mas em outras áreas, administração, assim por diante, até na medicina, imagina. Agora estou eu aqui pensando, vem um monte de informação, um monte de input, dados da pessoa ali, do tal. Qual é as possíveis causas? Por que o médico tem que ser o centralizador da informação, pensando qual é a causa daquele problema? Exato, ele vai conseguir, através de dados globais, ter muito mais assertividade para descobrir qual é o melhor remédio, ou qual é a causa da doença, ou qual é a direção que ele vai qual é dar? a Vamos direção testar que ele isso vai aqui dar, ou aquele é. outro, justamente. Estudando o assunto, a minha esposa é médica. Tá? Eu vi uma capacitação para médicos de inteligência generativa, onde eles explicaram Já estão preparando o pessoal para usar isso. isto. E se você põe um caso e pede primeiro tem que pedir para o chat GPT, quem não sabe a utilização, contexto, né? o contexto, você sempre tem que contextualizar ele, você sempre tem que atualizar ele dos fatos. Então, os médicos faziam isso. Assuma a posição de um médico, Anestesista, dava médico... o caso, Sim. Urologista, assim por diante, né? Tá, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo, pessoal. O médico ainda vai ter que fazer o exame físico. Ele só vai ter mais uma gama de possibilidades que ele pode agir. Sim, e como... Ou até mais ser mais assertivo, né? E como bem tu falou, né, Afonso? Às vezes o médico tem uma vivência... Às vezes não, ele tem a sua vivência, ele não tem os dados da sua cabeça do mundo inteiro e ali tu consegue justamente otimizar tempo e até assertividade. O que acontece muitas vezes, né? O paciente está lá, tem vários dados, o médico vai analisar, ele vai pensar assim, peraí, ele vai virar, pegar um livrozinho, vai olhar, vai dizer, eu acho que esse aqui a gente pode ser o caso XYZ. Mas olha o tempo que ele gastou, ele teve que saber que tinha que olhar no livro XYZ. Justamente ele pode ter essa resposta muito mais direta. Muito bom. Vamos encerrar? Vamos encerrar, muito aproveitar legal. o apêndice aqui. E olha que legal, o primeiro convidado nosso do Chicken Coffee, de surpresa. De surpresa, mas não foi nada combinado. Né? Mas uma outra coisa que eu queria compartilhar com a nossa audiência, que a gente não falou, é que todo o roteiro e as perguntas que nós fizemos para discutir hoje, sem ser essas últimas que foram de surpresa, todas foram geradas no ChatGPT. Então nós mesmos geramos as perguntas no ChatGPT para poder guiar o nosso papo. E aí, isso é ético ou não é ético? Fica aí para vocês decidirem nos comentários aí do vídeo. Vamos encerrar então? Feito. Então tá, pessoal. Queríamos agradecer vocês aí por nos acompanhar nesse nosso segundo episódio. Oi? Segundo episódio do nosso Chicken Coffee. Queria agradecer demais aqui vocês terem nos assistido, agradecer de novo nossos apoiadores, o Colab e o Tecnopuc. Fiquem aí com a gente, deixem nos comentários aí as ideias para os próximos episódios. Sugiram assuntos também. Sugiram assuntos bem importantes a gente ouvir de vocês, o que vocês querem que a gente fale aqui, quem a gente pode convidar para participar com a gente. Nos enviem mensagens, nós vamos estar também, bem importante, esqueci de falar, também no Spotify, vamos começar a colocar esse material no Spotify também. E é isso, pessoal. Fiquem todos aí com um bom café, aproveitem um bom café também e até a próxima.